Bem-vindos a mais um Dentalcast, Dentalcast em 2024. E para inaugurar o Dentalcast 2024, eu tenho a honra de receber Marcelo Gaeta Vanucci, que é um polímata, além de cirurgião bucomaxilofacial. Obviamente, quem é inscrito do canal sabe o que é um polímata, mas para quem chegou agora e não sabe, é um homem ou uma pessoa que domina várias ciências. Então, é um prazer enorme tê-lo aqui, doutor Marcelo. Bom, Roger, eu que agradeço a oportunidade, obrigado pelo polímata, né? E essa questão do polímata, né? Hoje em dia a gente abraça realmente várias coisas, né? Então, eu trabalho como cirurgião bucomaxilofacial, né? Sou professor de cursos online, professor de cursos presenciais, sou síndico. Pô, Então, assim, a gente tem que dominar várias áreas, né, do conhecimento e principalmente do convívio humano, né? Que eu acho que é uma das E das coisas. artes marciais. Ah, sim. O senhor é faixa, eu diria faixa preta? Não, ainda não. Eu Ah, estou quase lá, estou sim. quase De lá. Aikido. De Aikido. Para quem não sabe, é o Steven Seagal. Isso, a gente tem como referência, né? Aham, Um dos professores que eu estive em Seagal, por conta até dos filmes de televisão, claro. né? E o Aikido, assim, faz parte da vida da gente, não só nos treinos em si, mas também, né, na atividade diária. Tá. Então vamos começar, doutor Vanucci, falando um pouco sobre o que é o Voe Odonto. Bom, voo e odonto, tanto eu e a minha esposa, a gente chegou nessa sigla, né? Uhum, Era uma sigla fácil de guardar, mas que ela significa Vanucci Odontologia Especializada. Ou uhum, seja, a gente tem uma clínica onde a gente trabalha várias especialidades, né? Na maneira de que a gente trabalha o paciente de forma integral. Então, esse é o objetivo, o né? propósito. Muita gente até já pensou que tinha alguma coisa a ver também com agência de viagens, turismo, Aham. mas já me perguntaram até isso, mas nada a ver. E o Voe Odonto também fornece cursos. Sim, sim. Nós entramos na questão de cursos de curta duração, de formação para profissionais que já operam, né? Por exemplo, tem mais um foco na cirurgia. Então, nós realizamos, inclusive, a terceira edição Uhum, de um curso de regeneração, né? Utilizando fibrina leucoplaquetária e assim, o curso ele vem amadurecendo e melhorando a capacidade dos profissionais, porque as demandas no quesito regeneração, elas existem, né? claro. E precisamos saber como enfrentar a resolução dos defeitos ósseos críticos, né? Sem dúvida, que é o que se o senhor concorda, né, ou Concordo. não concorda, né, mas assim, não tem mais casos fáceis, né, para implantodontia, né, tudo Sim, tem que ter a regeneração óssea e tudo mais, e os agregados plaquetários são muito úteis, né, na reconstrução. sim, mas o que é importante é o seguinte, a gente realizar, melhor dizendo, o procedimento com ciência daquilo que a gente está fazendo, Uhum, né? Por quê? Porque aquilo precisa ter um resultado almejado, né? claro. Então, hoje em dia, pela questão da demanda de tempo, as questões das demandas mudaram. Então, assim, existe um fator tempo importante. O que antigamente se esperava muito tempo, porque nós cirurgiões detínhamos a questão da implantodontia e hoje a questão mudou. Ou Sim, seja, nós fazíamos só- reconstruções de ilíaco, isso, calota, costela, exatamente. Então, claro. a questão da morbidade, né? Ou seja,
a dor que o paciente vai ter, isso aí é um fator muito importante no cuidado, né, para que a gente obtenha um bom resultado. Então, o paciente tendo um agregante plaquetário que é dele mesmo, então melhora sobremaneira a questão do resultado, desde que manipulado de forma correta, né, trabalhado de forma segura. Então, isso é que é importante. E o curso ele vem sendo bem aceito da forma como nós ministramos, ou seja, é um curso teórico, prático e clínico. Então, você vai abranger e vai contemplar todas as áreas. E uma coisa que é muito importante, muitas vezes, às vezes o colega pergunta, olha, eu gostaria de fazer seu curso. A primeira coisa que eu pergunto, qual que é a tua experiência cirúrgica, né? Quantos casos você já operou? Porque a manipulação tecidual, né, ela é de suma importância para que a gente consiga almejar o resultado que o paciente, e aquele como você comentou, né, resolver o problema do defeito ósseo que se apresenta. Esse é o objetivo. Né? Certo. E então, assim, o profissional que busca esse curso precisa ter alguma experiência cirúrgica. Isso é o ideal. É o ideal. Esse é o ideal. Não que seja um fator impeditivo, né? Porque senão ninguém nasce sabendo, né? Sim. Mas, assim, por exemplo, se por um acaso vai fazer a dupla, né, com o colega que for operar, ele faz, auxilia numa primeira cirurgia, por exemplo, para observar e para ter um contato melhor, né, com o fato da cirurgia. Claro. Isso é extremamente importante, né? E uma coisa que dentro da carreira cirúrgica, não que as outras especialidades dentro da odontologia não requeiram, mas a cirurgia, ela requer supervisão. Isso é uma coisa extremamente importante. Não adianta a gente olhar, ver um vídeo, né, ou alguém falar alguma coisa e já sair fazendo. Não, ele requer supervisão. E a partir daí, se desenvolvendo paulatinamente. Né? Então não dá para ligar o YouTube ali, ver um vídeo e copiar, não dá. É difícil. Uma coisa é o especialista olhar um YouTube e ele perceber aquilo que está correto, que dentro das clássicas manobras cirúrgicas fundamentais. Entendi. Mas, assim, porque tem muita coisa no YouTube, né? Mais daqueles indianos lá, né? Fazendo, e pintando e bordando. Tá, tem de tudo, né? Hoje no mundo tem de tudo. Tem coisa boa, tem coisa ruim, tem até coisa... Sem dúvida. Não. No YouTube tem de tudo. Eu acho que é o mais difícil hoje em dia, como a gente vive um momento onde você tem um excesso de informações, né? Então, se você não tiver uma bagagem prévia, né, para poder discernir aquilo que você vai procurar, em primeiro ponto, e no segundo ponto, aquilo que você vai separar o joio do trigo, fica complicado. E aí que volto naquela questão do direcionamento, né? Então, a gente achar que sabe alguma coisa é meio complexo afirmar isso. Né? Certo. E, obviamente, a nossa audiência já percebeu que o senhor não tem um sotaque gaúcho tradicional. Não. Então, você poderia explicar um pouco mais onde é que você saiu? Bom, eu saí de São Paulo. Eu saí de São Paulo. Então é paulista. Paulistano. Tá, né? Mas tá aqui há quanto tempo? Estou aqui há 16 anos. Não, mas já é gaúcho. Sim, já tem até identidade gaúcha, tudo. Já venceu a identidade de São Paulo, já fiz a nova. E estou aqui há 16 anos, mudei para cá em 2009, né? Com esposa, cachorro e tudo. E fez as formações aonde? Eu fiz o meu doutorado aqui em Porto Alegre, na cirurgia na PUC. Aliás, somos nós dois, né? Sim, nós dois somos filhos da PUC. Filhos da PUC. E a ideia era fazer o doutorado, né? E acabamos mudando para cá
para quê? Para ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, assim, hoje... esqueci de comentar, né? Eu sou torcedor, né, Claro, do São Paulo, sou tricolor, uma tricolor paulista. Eu Puxa. sei que eu tô no... Eu não vou nem dizer que estou num campo inimigo, né? Porque isso aí é uma bobagem, mas assim... Então... Tá, mas o São Paulo é... Como é que diz? O clube... Não, o São Paulo... Não, o São Paulo é... Como é que é? A toca do Inter. Eu não sei. É freguês do Inter, é freguês eu do não Inter. sei, eu não sei, é O verdade. Inter ganha sempre do São Paulo. Pois é, cara, mas É uma assim, o coisa que eu vou complicada. fazer, né? Aquela época do rolo compressor dos anos 80 acabou, né? Mas vamos lá, né? Tá, não, O importante dando é que a gente tem sequência. 3 títulos mundiais, daí, daí né, acaba a história, acaba... né? Mas enfim, e aí quando eu vou para São Paulo, eles falam, pô, mas você tá com sotaque gaúcho, assim, o tchê eu não peguei, mas o bar sim. O bar, sim. E todas as entonações possíveis e imaginárias, né? Então, Sim, claro. Então não tem como, se você, bar, né, bar. Claro, tem várias... E aí eu inventei significados. uma gíria, né, para juntar a gíria paulistana com a gíria gaúcha, eu inventei o orra, tchê. Então aí, isso aí é invenção minha, né? Entendi. Então, e voltando a E há uma previsão de mais cursos no Voiodonto? Sim. Teremos agora esse ano a 4ª edição Do Agregados? do Agregados Plaquetários e teremos um curso online, né, de como o cirurgião dentista evitar processos judiciais, né? Eu tenho ficado muito assim, com uma dor de ver os colegas preocupados. Às vezes colegas vêm para mim dizer, bom, eu estou com medo de levar um processo judicial por conta disso, daquilo outro. E isso é uma questão que hoje em dia a gente não sabe se vai ser processado ou não vai ser processado. Essa é uma questão muito séria, que a gente tem que tomar muito cuidado. Não, só explicando para nossa audiência, né? O senhor é perito. Isso, também. Eu trabalho como perito judicial. E eu vejo, assim, como consternação, né? Muitas vezes. E nesse curso, que será um curso online, com aulas, inclusive, ao vivo, e será um curso mais extenso, né? Que eu vou ensinar como evitar ser processado judicialmente. Então, aguardem. No final do mês, estaremos lançando o curso. Esse curso. É um curso que vai mudar a maneira do cirurgião dentista encarar o tratamento odontológico. Tá, excelente. E vamos falar agora sobre o ITI. O ITI. Mas não é o ITI Brasil. É o ITI Japan. Sim. O senhor é integrante do ITI Japan, é isso? Na verdade, assim, o ITI, que é o International Team of Implantology, né, ele agrega profissionais do mundo todo, né? E por coincidência do destino, né, eu tenho uma apreciação especial pelo Japão, né? Tive a oportunidade de ir 2 vezes para lá, em 2014 e em 2016, onde eu participei apresentando em cada 3 trabalhos, né, no congresso, apresentações orais lá. E assim, eu fiquei assim, para mim foi um divisor de águas em vários aspectos. Então eu tive contato com muitos professores, inclusive de biologia celular da Universidade de Niigata. Eles são muito fortes lá com isso, né? Exato. E aí, quando eu me inscrevi no ITI há um tempo atrás, aí você pode escolher esses study clubs, né? Você pode escolher qual study club participar, né? E assim, como eu estudo, né, a língua japonesa,
eu falei, pô, eu preciso treinar, eu preciso melhorar o meu vocabulário, que é muito difícil, não dá nem para exemplificar, porque assim, é bem complexa a maneira, assim como você comentou da questão do alemão, Sim. né? A ordem das coisas é completamente diferente, né? E aí eu falei, vou entrar no study club e tal. E Uhum. aí, toda quarta-feira, a gente faz o ITI Assessment, a gente discute pontos chaves em determinados ah, pontos dentro da implantodontia e Uhum. depois tem lá os questionários, né? Tem as perguntas e cada um lê em voz alta a pergunta e fala qual é a resposta, enfim, a gente faz uma reunião semanal, né, de cada meia hora. Então isso dá uma oportunidade de a gente ver, né, alguns produtos que são lançados, né, de maneira de ponta, seja ele scanner, seja ele, por exemplo, de biomateriais. E aí, ao mesmo tempo que a gente fica animado, a gente muitas vezes fica frustrado porque a gente não pode usar aqui no Brasil. Claro. Claro, porque tem a questão, Tem que passar pela tem Anvisa. que passar pela Anvisa. E assim, então tem N produtos novos sendo utilizados, enfim. E é 2 trauma mesmo? Ou da Sim, tem Botes? isso, exatamente. Hum. Tem vários. Os scanners, por exemplo, Os tem scanners. scanners, por exemplo, que são para. Ele é tão preciso que eles fazem escaneamento intraradicular, né? Bah, Por pela precisão, é como se fosse um microsonar ali. sim, Então, e uma coisa que a organização, né, do Japão é uma coisa inquestionável, sem dúvida. né? Aliado à questão de treinar a disciplina, né, a autodisciplina que a arte marcial propicia, hoje eu chego à seguinte conclusão: isso é para tudo, né? A autodisciplina é muito mais difícil que a disciplina imposta. Então, quando você é aluno, e a gente sempre é aluno de alguma coisa, a vida ensina isso, né, que você está sempre aprendendo, né? A autodisciplina é muito mais difícil que a disciplina imposta, porque a disciplina imposta, você fala pro camarada, faça isso, ele fala, não, eu não vou fazer, não quero, pá. Mas a autodisciplina não, ela é mais difícil, Muito mais. porque você fala assim, olha, eu preciso fazer isso para poder chegar naquilo. Eu preciso deixar de fazer isso para poder fazer aquilo para chegar naquilo outro. É Uhum. assim, é assim que eu vejo hoje, no auge dos meus 53 anos de idade, Bah, né? Então, encaminhando esse ano para os 54, né? Então, eu acho que esse amadurecimento ele é importante, né? Até nas nossas tomadas de decisão. sim, e então tem muito conhecimento dentro desses study clubs. Sim, sim. Assim, eles levam mais a sério, talvez, Eu acho que assim, o conhecimento e não tanto a propaganda, assim, ou é... eu acho que a discussão das diretrizes, acho que em todos os study clubs eles estão voltados para isso no mundo inteiro. Uhum, Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque você trabalhar em cima das diretrizes, né, de como escolher melhor a solução para o caso, isso é importante. uhum, Às vezes você fica em algumas encruzilhadas, né? Qual a melhor tomada de decisão? Mas você precisa tomar uma decisão, uhum, né? Porque e saber dos riscos e benefícios daquilo que você está propondo dentro do tratamento. E aí que vem aquela chave que é como falar isso com o paciente. E nós, cirurgiões, temos uma visão, então o paciente ele precisa entender como é que é a dinâmica, uhum, né, do tratamento. E tem uma outra coisa, nós vivemos uma época que tudo funciona, tudo dá certo, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. A realidade não é dessa forma, claro. né? A gente tem que trabalhar as falhas e quando falha, saber como resolver. E aí vem o Uhum, quê? A questão do acolhimento. uhum, Aí quando você acolhe desde o começo, né, a forma de tratar e a forma de cuidar, né, e aquilo pode estar previsto, aí a coisa funciona bem.
Agora eu vou lhe perguntar, tá? É uma opinião que eu tenho, tá? Se o senhor concorda ou não, obviamente, mas em 2005, 2006, os cursos, até 2005, 2006, os cursos mostravam assim os erros, né? E como eram resolvidos. A partir dessa época, 2007, 2008, 2009, começou a surgir só o que é bonito, só o que dá certo, só o caso maravilhoso, que, né? E isso é um pouco frustrante, porque daí o cara vê aquilo, olha como é maravilhoso, olha só, eu não erro, É, e aí o cara fica frustrado, né? claro, porque como a gente estava comentando no começo, a questão do aprendizado, né, como precisa da questão da supervisão. Eu vou dar meu exemplo quando a gente começou a trabalhar com implantodontia em 1994. Aí o que que acontecia? Você só tinha, né, três elementos: o professor, o livro e o paciente, tá? Você ia lá, tinha aula, você complementava, ou seja, você saía da aula e atendeu o paciente seguindo e supervisionado, Uhum, certo? Depois você dava a sua complementação lendo. uhum, Então você ouvia, você via e você lia. Então hoje se fala muito, por exemplo, microlearning, isso, aquilo, quer dizer, você lê um capítulo inteiro, por exemplo, de um livro de integração. Se eu falar isso para alguém, você fala, nossa, mas que absurdo, como é? Eu não tenho tempo. Não, você precisa dissecar aquelas informações que lhe foram passadas de maneira precisa. Vou te dar outro exemplo. Quando a gente estudava pelo livro do Guyton, que era o livro de fisiologia. Opa, Então o opa. livro tinha três Esse é tamanhos. Esse é difícil, esse é difícil. Ele difícil. tinha três tamanhos de letra. A letra grande, se quisesse ler o basicão. Ó, o princípio básico é esse. Se você quiser aprofundar mais, já no mesmo capítulo já tinha uma letra menor. Agora, se você quiser mais ainda, aí tinha a letra pequenininha. Uhum, Então, ou seja, independente de qualquer época, se o indivíduo ele tem interesse em aprender, ele vai aprender. De um jeito ele vai dar. Antigamente era muito mais difícil. Ou seja, você não tinha internet. Se fala muito, nossa, antigamente era mais. Pô, mas era um sofrimento atroz. Você descobrir alguém que você pudesse acompanhar, ou alguém chegava e falava assim: olha, fulano, olha, conheço alguém, viu? Eu vou te indicar para você acompanhar tal pessoa. Ou você tinha que bater de porta em porta. Olha, posso te acompanhar? Então, assim, quantos nãos nós já não recebemos na vida? muitos. Inúmeros. Enfim, hoje, aí o camarada fala: bom, quero fazer tal disciplina. O cara procura na internet, já tem o fulano de tal, já tem não sei o que lá. Ou seja, a velocidade da informação nos meios digitais, elas, não sei, aumentaram não sei quantas vezes. Agora, e a nossa velocidade de aprendizado? Como é que fica? Para as gerações mais novas, é muito mais difícil. Voltando ao exemplo do Aikido, quando você faz uma técnica, o aluno está lá olhando, né? Você vai, se aplica a técnica. Isso eu percebo isso nas aulas. E até uma reflexão que eu faço também quando eu treino. Tá, então, só explicando para nossa audiência também, o senhor tem um dojo Eu tenho um dojo lá em Cachoeirinha, que a gente de dá de Aikido e Aikido. tá, tudo bem. E aí, Professor, professor. professor, tá. E aí, que acontece? Na hora de você falar, olha, vamos faça assim, assim, assim. Na hora de fazer, aí que você percebe que a pessoa não consegue fazer. E é normal isso. É perfeitamente plausível. Por quê? Eu não sei como que ela percebeu como eu expliquei.
Uhum. E isso para nós também, nas nossas áreas, acontece. Quando Uhum. você fala, olha, faça a incisão assim, de lá para cá, trabalhe o tecido dessa forma, e o aluno não faz. Então, muitas vezes, hoje, o que eu me questiono muito e eu quero procurar entender é, é como que, ao mesmo tempo, se tem tanta informação e e essas informações não estão sendo adequadamente processadas. Uhum. Esse que é meu grande questionamento hoje, né? E aí você estava falando da questão do polímata, né? Eu sou um cara que gosto muito de ler, Uhum. né? Eu gostaria de ler mais até. Claro. Eu gostaria de ler mais. Mas, por outro lado, eu sou muito seletivo, né, nas minhas leituras, né? Então, e meu pai, né, o saudoso, né, professor Vanucci, né, engenheiro e tal, isso é uma coisa que eu aprendi muito com ele. Ele me ensinou essa questão de análise de risco e coisa e tal. E a leitura, ela te propicia um tempo contigo mesmo. Ou seja, você está ali, você está lendo o livro e você está processando todas aquelas ideias que alguém previamente, né, com muito sacrifício, ou talvez não também, né, e escreveu aquilo ali. Então, se a pessoa se dedicar à leitura, pelo menos que seja meia hora por dia, né? É um sonho, né? Parar e ler 2 horas, né? Bah. Então você tá lendo, por exemplo, às vezes eu no final de semana tá lendo na minha casa, tranquilo, tarará, pô, um vizinho lá tá com problema, né? Aí o Marcelo síndico, né, vai ter que resolver, então já interrompeu, né? Enfim, mas assim, se dediquem à leitura, se dediquem à leitura, porque hoje é muito mais fácil, né? A gente vê uma imagem, né? E poder, é muito mais aprazível, né? Dá menos trabalho, Não, inclusive. e facilitou porque antes não se tinha acesso a livros internacionais, Exato, né? E agora tu pode baixar, até pagar e exato. baixar os livros, tudo no Kindle, aquele. Sim, e hoje, por exemplo, voltando ao assunto antigamente, quando chegava um livro aqui, ou você comprava o livro em inglês, Claro. então você já estava meio upgraded já, né? Né? Então já tinha um livro, ou seja, recente. Agora, até chegar esse livro ser traduzido em português, era uns 4, 5 anos, já tava defasado. Defasado. Né? Então, assim, se você usar a ferramenta de internet, das redes sociais, né? Das ferramentas de, por exemplo, de troca de informação como o WhatsApp de maneira correta, né? Você consegue chegar lá, você consegue transmitir a informação a tempo hábil. Claro. Por outro lado, né, tudo tem sempre o lado bom e o lado ruim. As pessoas estão mais ansiosas porque, vou dar um exemplo, você vai tomar você, por exemplo, coordena um grupo de WhatsApp, por exemplo. E aí, se você lança alguma coisa, ó, vou entregar tal coisa, as pessoas vão perguntar, que hora que vai entregar? Que hora que vai ser? Tarana. Ou seja, precisa ficar repetindo. Então, às vezes as pessoas não leem, né, olha, vai ser entregue tal coisa tal hora. Sim, sim, Então, sim. isso é um problema. Uma ansiedade. Exato, Gera ansiedade agora. exato. A falta da informação, digamos assim, é vista com ansiedade. E tem uma outra coisa também. Quando você trabalha o braçal, né, a tua mente depois ela vai trabalhar muito melhor. Então ela vai absorvendo aquilo de pouco. Então, talvez por isso que nós, assim, não vou dizer de geração antiga, mas assim, uma geração que pegou o analógico, trabalha bem essa questão. Um exemplo clássico, tá? Ah, quando a gente dava aula, você tinha que fotografar a tela do computador, certo? Fotografa, manda para revelar,
o slide. Uhum. Aí você tinha que colocar na velocidade, usar tripé e usar uma velocidade baixa. Sim, Pra não porque aparecer. senão, sim. Exatamente. Aí você ficava naquela expectativa. Pô, será que o meu slide ficou bom? Será que o slide ficou ruim? Etc. Né? Sabe disso. E aí você dava aula. Hoje, então assim, hoje é inadmissível eu chegar e falar para um aluno, por exemplo, olha, por favor, eu te dou 3 dias para você apresentar um seminário. Oh, 3 dias? Eu faço um seminário em horas. Sim. Ou Sim. seja, eu pego o PowerPoint, ou Canva, enfim, a ferramenta que você já está usando, não dá. Quer dizer, e vamos dizer, se o cara quiser fazer a malandragem, fazer o copy-paste, ele consegue fazer também. Sim. Mas ele pode colocar um conteúdo, ele pode se programar e fazer uma boa apresentação. Sem dúvida. Como- Eu vou até dizer minha experiência. Meu pai foi professor muitos anos, né? É, ainda. Mas ele, quando nós éramos pequenos, ele ia dar uma aula no mês seguinte, ele já usava o sábado e o domingo e se separava na sala dele e montava os carrosséis de slide. E olhando o slide contra a luz, voltava. Então, e tinha que revelar também, Sim. ele tinha que montar os bullet points. Não, e errou, escreveu um negócio errado, Tá virado, vinha já virado. era, já era. Não, não, você escreveu uma letra errada no computador, É, já era. acabou. Facilitou muito, né? Tá bom, melhora. Não, assim, como as coisas melhoraram. Quantos congressos que a gente já não foi, que o professor que ia dar aula ia colocar um CD na hora, o CD não rodava, Rodava. aí aquilo lá se atrasava e se alongava. Tá? Hoje já não, você já leva como é que chama lá? O memory stick, né? O O pendrive. pendrive, o memory stick, e horas antes, os caras já lá tem o slide desk, os caras já, ou seja, você entra na sala de aula, o negócio tá pronto. É. Então, assim, melhorou. Então, não justifica a preguiça. A gente Não. não pode, não Não. pode ser preguiçoso. A gente tem que aproveitar e trabalhar melhor essa questão, eu acredito. Mas eu tenho visto que os alunos não têm feito os questionários, os seminários. Não tem assim, tipo, tal dia é a apresentação do seminário. O cara chega lá sem o seminário. Pois é. Não. Eu acho que Tá isso... complicado, não tá? Eu acho que... E é uma questão que não adianta, assim, as pessoas não gostam de serem cobradas. Não. Isso também é uma coisa que também Não. o cara fica ofendido, né? Tô sendo cobrado. A partir do momento que você... E a vida cobra. Claro. A vida cobra em todo momento. Todo momento nós estamos sendo avaliados. Exato. Isso é uma questão. Na hora que o camarada tem essa consciência, né? Ele flui melhor. Então, aí ele... E tem que trabalhar relaxado, tranquilo. Eles têm tanto medo de apresentar um seminário, né? Como se fosse, sei lá, ir para o corredor da morte, por exemplo. Ai, meu Deus, ai, agora? Ai, meu Deus, isso aqui. Não, faz. Mas para isso eu preciso o quê? Treinar. Sim. Não é fácil. Não. Né? Não é. Não é. Eu mesmo, para falar hoje aqui, eu fiquei treinando sozinho vários... Não, pro meu doutorado, a minha orientadora, ela fez eu apresentar no mínimo umas 20 vezes. Para eu decorar até as palavras, o momento de passar os slides, ver um slide e saber o que tem no próximo. Sim. Tá? Então, a minha orientadora foi uma bela de uma orientadora, assim, nesses termos. Assim. Assim, eu passei, quando eu fiz o doutorado, dias antes, eu passei 3 vezes a minha palestra. Sim. Antes para minha orientadora também, a mesma coisa. Porque o que acontece? Você não pode dar uma aula de surpresa
Porque isso já tem estudos, já tem livros que mostram isso, por exemplo, guias e faz, olha, como dar uma boa palestra. Ah, você vai fazer uma palestra de 10 minutos, por exemplo, você pode falar 10 minutos em cima do mesmo slide. Sem dúvida. Você tem uma gama de informações pertinentes ali que você pode destrinchar um monte de coisa. Só que, né? Aí o camarada vai falar, pô, mas e aí? Então, isso que você falou é uma verdade absoluta, porque chega uma hora que você vai já saber qual que é o próximo slide. Uhum. E na faculdade, por exemplo, quando você tinha que estudar o livro, você via a página do livro. Uhum. Bom, essa página é tal, ou seja, não Sim, é essa questão tá no meu caderno, eu li, Exatamente. eu escrevi isso na página tal do caderno. Exatamente. Você começa a lembrar. Exatamente. Então, eu acho que se a pessoa, volto a dizer, se a pessoa tiver interesse, ela vai se desenvolver, ela tem que ter interesse. O que não justifica é a pessoa não sei, jogar sempre a responsabilidade, né, em cima do professor. Ou do curso. Ou do curso, exatamente. Uhum. Tem que ter interesse, porque daí... E por que o conhecimento, né, como já dizia... Eu acho que foi o Sócrates, né, como é que é? Uma dúvida gera outra dúvida, como é que é? Uma coisa assim. Então, você tem um conhecimento, ele já vai gerar dois, que já vai... Então, assim, ele segue numa progressão geométrica. Sem dúvida. Né? Então, né? E aí é como uma conversa, né? Uma conversa inteligente, né? Como nós Sim, estamos tendo aqui, vai gerando, vai abrindo vários campos. vai abrindo vários campos, exatamente. Então, eu acho que é isso que o cara tem que ter curiosidade. Uhum. Ele tem que ter curiosidade. Tá, e vamos falar sobre outra coisa agora. Arequipa. O que é isso? Qual é esse capítulo da sua vida? Arequipa. Bom, Arequipa tem dois momentos, né? Uhum. Quando eu terminei o doutorado, em 2012, a minha esposa falou assim, não, vamos fazer uma viagem para o Peru. Uhum. E aí, eu falei, olha, eu não estou em condições de planejar nada. Então, você planeja, tá, beleza, planejou, tal. E uma das cidades de Arequipa, que tem no interior do Peru, é Arequipa. Uhum. Né? E nessa viagem que nós fomos em 2012, em Arequipa e indo para o interior, você vai encontrar o Vale do Colca, que é um dos vales mais profundos do mundo, onde você tem, por exemplo, ali, como se fosse nas encostas, né? Fazendas de produção de batata de mais de 2.000 anos, ou seja, que ele vai passando de família em família, tem o Condor. Tá, então tem Peru, Lima. Isso, a capital. Capital. Isso. E aí, indo para o sul, para o leste? Eu acredito que é para o sul. Arequipa. E aí, muito bem. Aí nós pegamos um carro, alugamos um carro e tal, e os pneus furaram. Isso dá um podcast só da história, né? Enfim, nós não conseguimos ver o tal do Condor em 2012, porque tivemos que voltar antes das 5 da tarde. Você imagina? Ave. Isso, a ave. Tem nos vales lá. Isso, exatamente. E a gente não conseguiu ver porque a gente não poderia chegar a ficar com o carro quebrado ali, porque o negócio é estradas mortais, né? Então, né? E aí teve aquela frustração, teve que voltar no meio do caminho, porque teve que levar pneu, deixamos o carro na estrada, furaram 2 pneus, né? Puxa. Então tivemos que... E aí vem a cirurgia, né? Porque eu consegui desmontar o parafuso, né? Dando um movimento de alavanca. Sim, o torque. Contra-torque. Contra-torque, enfim. E aí, o que aconteceu? Daí congela isso, não conseguimos. Pegamos carona no caminhão de leite, enfim. Foi uma aventura inesquecível. Mas não vimos o tal do vale na sua essência e beleza. Uhum. Voltando à questão do ITI, que a gente faz essas reuniões, tinha uma cirurgiã dentista do Peru numa das reuniões, a doutora Zainifer,
Manrique. E aí, fazendo uma das reuniões, ela me convidou. Falou assim, olha, Marcelo, vai ter um congresso aqui, tarará, tarará, tarará. Gostaria de participar, gostaria de fazer. Eu dei uma aula para eles online, né, sobre agregados e coisa e tal. E eles me convidaram para ir para esse congresso que foi do Colégio Odontológico do Peru, né, seccional Arequipa. Aí eu falei para minha esposa Renata, falei, topa aí? Falou, claro, vamos, mas dessa vez vamos terminar, vamos fazer a... E foi muito legal, foi uma troca de... Vamos de 4x4, né? Sim, exatamente, né? Alugamos um Subaru lá, 4x4, espetacular. Fizemos até o caminho do caminhão leiteiro, que Sim. foi bem legal. Tá, e viu o tal do Condor ou Vimos, não? aí sim, aí tá. vimos Boa. vários, assim, mas é uma viagem, né, espetacular. Aliás, recomendo a toda pessoa, se puder ir para lá conhecer, é espetacular. E aí eu ministrei um workshop lá no Congresso, dentro das atividades do Congresso, um workshop prático de obtenção de agregados plaquetários, né? E aí veio também um workshop de disfunção e de sim. ATM, análise. E eles me pediram para fazer um curso online e tal, e a gente terminou na outra semana. Esse curso foi um curso de revisão, né? Desde anatomia, disfunção, bruxismo. A gente contemplou várias áreas para os alunos. Foi bem interessante. E a gente também acaba estudando e revendo certos conceitos, né? Atualizando muitos conceitos. Isso é muito importante. Então, essa a relação com a Arequipa, por questão do Congresso, né? Então, assim... E se eu não me engano, eu fui no seu consultório e vi que o senhor tem um passaporte do Peru. Sim, os caras... Sim, é interessante, né? Porque, assim, o pessoal brinca lá, então... assim, não, tem o Peru e tem a Arequipa. Uhum. Tem a República de Arequipa. Então, assim, é muito interessante, porque, então... É uma coisa como se tivesse aqui no Sul um passaporte da República Rio Grandense. O Sul é meu país. O Sul, exatamente. Mas era até uma coisa interessante de fazer, até uma brincadeira. Sim. Né? E aí a gente recebe, né? Recebe uma medalha, recebe um passaporte com nomes numerado. O negócio é sério. É brincadeira, mas é sério. Sim. E é muito interessante. E culturalmente, assim, dessa vez a gente ficou mais concentrado em Arequipa para conhecer as coisas do lugar, né? Então, assim, a culinária é excepcional, a questão da educação do povo. Então, assim, foi uma experiência bem interessante. E o senhor falou em batatas. Sim. Aqui a gente tem a batata branca e uma batata doce. Sim. E lá eles têm 500 tipos de Olha, batatas. pelo que eu pesquisei, precisa fazer um curso de pós-graduação em batatas. Tem mais de 2.000 tipos. Então, assim, é complicado. Entendi. É complicado. Entendi. E eu ia te perguntar agora, falando sobre DTM, o que tu achas das artroscopias? Tu acha que a gente está atingindo um nível de expertise suficiente para tratar as possíveis DTMs mais graves, assim, com a artroscopia, ou ainda não chegamos lá? Ou se é que chegaremos lá? Olha, tecnicamente chegamos. Uhum. Até aí tudo bem. Esse é um primeiro ponto. A segunda questão é uma curva de aprendizado individual. Uhum. Ou seja, é uma técnica previsível, mas ela é difícil. Uhum. Ela tem um grau de dificuldade importante que tem que ser considerado.
né? Então, sim, exige um treinamento e uma capacidade de observação muito grande. Então, às vezes, ela não é necessária. Por exemplo, às vezes, dependendo do caso, uma cirurgia aberta é a mais indicada, por exemplo. Então, a gente tem que se pensar muito, isso como qualquer técnica, sabe? Se ela é pertinente, necessária ou não. Senão ela não vai atingir o objetivo. Sim, porque eles estão com esses artroscópios aí, ó, há muito tempo, tá? Sim. Agora começou, alguns anos atrás, começou para ATM, mas eles já estavam tentando fazer para fraturas de face, fraturas de côndilo, fraturas de mandíbula. Olha, se eu te disser, eu tenho até o artigo em japonês. Uhum. Quem inventou a artroscopia de ATM foi um professor japonês em 1970 e poucos. Uhum. Então o cara adaptou a tecnologia e a técnica para artroscopia de grandes articulações para articulação de ATM, Sim. né? E a coisa foi se desenvolvendo. Agora, é uma técnica difícil, porque você tem que trabalhar, você não olha diretamente no tem campo, que olhar na né? TV. No campo cirúrgico, você tem que olhar, então você tem que saber exatamente o ponto, então você tem que controlar 3 coisas, você tem que controlar a fibra, Sim. a ótica, você tem que controlar a pinça, você tem que controlar a televisão. Então, assim, eu acho que é uma curva de aprendizado. É difícil, né? É difícil, mas É, tu acha válido. É válido. É válido. É válido. É válido. É válido. Ah, também tem outra coisa, querido. Uhum. Você também não falou. Você me viu, você sabe que eu gosto de café, né? Uhum. Então assim, eu recomendo fazer um curso de barista. Ah, barista. De barista. Ah, Mas só que tem um problema. Quando você faz um curso desse, né? Depois você fica um chato, né? sim, esse café não tá bom. Exatamente. Ela não tirou certo. Exatamente, moça. exatamente. Por favor, repita, né? Então, assim, é uma coisa muito também difícil, porque você vai apurando, né, Sim, o teu paladar. Por exemplo, eu não tomo café com açúcar há muitos anos, sim. né? Então, é legal por conta disso, porque você sabe, fica mais difícil você escolher cafés bons, mas também o ruim você já sabe de cara, né? Sim, sim, sim. Então, assim, é gostoso. Como eu disse, você falou, falando do polímata, né? É gostoso fazer as coisas, sabe? Sim. Você. Tá, e ser professor em Arequipa? O quê? O senhor iria Eu não se sei. mudaria ao Peru? Eu não sei, eu acho muito árido. Muito árido, Muito seco. Mas São Seco. Paulo é seco, não é? Olha, São Paulo, por exemplo, eu não voltaria, não vou dizer, nunca desse, eu vou beber, mas assim, voltar naquela rotina de São Paulo é complexo, do trânsito. Fizeram uma época uma estatística, diz que o paulistano, ele gasta 1.800 horas por ano no trânsito, já 45 dias, Uhum. tá? Então, assim, com todo esse número de horas, você pode fazer muitas coisas, ou nem que não seja nada. Então, assim, o tempo é uma coisa muito importante, né? Então, Sem dúvida. talvez hoje as pessoas não estejam dando tanta importância na questão do tempo. Sim, mas o trânsito de Porto Alegre não é um dos melhores. Não, mas assim, pô, se a gente não dá para comparar, mas eu acho que em Porto Alegre você consegue uma mobilidade muito fácil, né? Tá. Né? Isso paulista falando, né? Exatamente. Agora, claro, por exemplo, dependendo do bairro onde você mora, Uhum. né? Não precisa usar o carro, você faz tudo a pé. Sim. Então, assim, a coisa flui de forma diferente, né? Entendi. Então, assim, eu acho que eu consegui, né, o sonho de todo
todo e qualquer paulistano, ou seja, morar perto onde trabalha, enfim. Isso em São Paulo é maravilhoso, né? Não, isso aí o cara assim, ó, ele Ganhando trabalha... a loteria, Não, digamos assim. exatamente, exatamente. Vou te dar um exemplo, você quer, por exemplo, marcar comer uma pizza num sábado, que é o programa Paulista Padrão, né, Paulistano Uhum. Padrão. Assim, você não dá para saber a hora que você vai chegar. Não dá, né? Então, assim, eu acho que isso é Porto Alegre é uma cidade que propicia essa qualidade de vida é, bem boa, né? Nesse quesito. Uhum. E voltando aos implantes, qual marca de implantes o senhor tem trabalhado? Olha, assim, eu trabalho com várias marcas, né? E aí trabalho com Straumann, trabalho com Neodente, trabalho com as marcas que tem aí no mercado, né? Com E, Nobel, por exemplo. e na escola Titanium Fix, Isso. tu também? Eu, inclusive, foi bom você falar, a Titanium Fix era de São José, é de São José dos Campos, uma cidade que eu morei por 38 anos. Hum, Então, assim, eu via a fábrica de implantes nascer hum. lá, né? Isso não significa que eu seja velho, né? Nenhum momento foi falado isso. Não, mas está subentendido, né? Porque ele me chama só de senhor, 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 né? Pô, mas tudo bem. Então, assim, são marcas muito bem estabelecidas no mercado. E sim, como eu digo, né? A pessoa tem que escolher, né? E trabalhar bem o sistema, né? Conhecer bem as peculiaridades do sistema que ela utiliza, dominar as diretrizes do sistema e a pessoa vai ter sucesso. Sem dúvida. Mas geralmente é um método padrão, né? Para todos. Assim, aí tem peculiaridades de cada Sim, marca, você tem que né? sentar, ter a paciência de ler o catálogo. É Exatamente. isso que o aluno ou profissional tem que. Ah, você já furou, não sei o que. Não. Você tem que ver uma série de coisas, porque o paciente ele não quer a cirurgia. Uhum. Ele quer o que seja substituído ou o dente unitário, ou a prótese parcial, ou total, que fique da cor, que não doa e Uhum. que não caia. Exato. Independente, para você chegar nesse resultado, você tem que saber aquilo que o sistema te oferece. Ponto. Aí você tem que saber trabalhar com o sistema que você está escolhendo, né? Por isso que eu nunca indico, né? Quando me perguntam, eu vejo o que eu gosto para mim, o que eu mais tenho afinidade, mais facilidade. Mas eu vou dizer, olha, use este Não, ou, claro. ou use aquele que é melhor. Como eu já estou há 30 anos na área, Sim, então eu já sei o que é bom, sei o que é ruim, sei o que não vai resolver, né? sem dúvida. E uma coisa que é muito importante, né? Eu sempre digo para os alunos e também para os colegas, assim, você tem que saber em que momento da implantodontia você se encontra, né? Claro. Nos anos 90, era fixação, usava implantes lisos para uma determinada finalidade. Depois mudaram as macrogeometrias, as superfícies, né? Você aumentou a possibilidade de soluções, os casos mais estéticos, o que é muito mais desafiador. Uhum. Então, assim, hoje, e outra, né? Antigamente, o paciente, ele procurava o profissional para uma consulta. Uhum. Hoje, ele procura por uma certeza, Uhum. Uhum. né? Então, vai olhar lá, por exemplo, Dr. Roger, Dr. Marcelo, vou ver o Dr. Ali aqui, vou ver a classificação, será que ele é um bom? É como a gente faz, por exemplo, você vai procurar uma mecânica. Ou alguém te indica, ou se você procura lá no Google, tem boas referências. Claro. Olha, isso não é garantia de nada, como a gente sempre fala, isso não é garantia de absolutamente nada, mas já é, né, um começo. E Bom, não ter pressa para as coisas, né? A sem gente dúvida. não pode ter pressa.
Mas também não pode ser também Muito devagar. muito devagar. Exatamente. Bom, nós estamos nos encaminhando aqui para o final. Eu gostaria de agradecer os estúdios Hype, né, e a Cerveja Coragem, né, que é patrocinadora do nosso podcast. Então, tome uma coragem, tá? E gostaria de agradecer o Dr. Marcelo Vanucci por ter comparecido hoje, né? Então, doutor Marcelo, o senhor pode olhar para aquela câmera ali e dizer: ó, meu nome é Marcelo, minhas redes sociais são essas, Voo e Odonto, tem um site, não tem um site. Bom, gostaria de primeiro agradecer ao amigo e colega, né, Dr. Roger Bertold, professor também. E nas redes sociais você vai encontrar, né, Voeodontologia, @voeodontologia no Instagram. O meu Instagram, @dr.marcelovanucci, né? Facebook também, temos, basicamente, Tem isso. Facebook, Tem. quer dizer que já passou velho, dos 40. exatamente. Pois exatamente. é. Isso eu vou editar. Não, eu não edito, eu Não, tá sacaneio. certo. Eu Não, sacaneio. E outra, a gente tem que sacanear o amigo, né? O inimigo a gente quer que se dane, é como eu sempre digo, né? Isso aí. Só uma coisa que eu acho que ficaria legal fazer num podcast, Qual? que você não me perguntou. Não perguntei. Situações engraçadas que aconteceram na vida odontológica. Isso rende um podcast. Vamos pensar para 2024. Agora nós vamos pensar. Exatamente. Assuntos nós temos de monte. É verdade. Sempre. Né? Então, mais uma vez, agradecer a oportunidade e que possamos fazer outros. Com certeza. Muito obrigado pela presença. Eu que Um agradeço. grande abraço aí na família, né? A vocês também.